Saúde todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Para mim é um privilégio muito grande poder estar novamente aqui nessa igreja, nessa cidade. Não conhecia ainda a primeira igreja batista de Sobral, e tive o privilégio de conhecê-lo na conferência, na convenção, da nossa convenção da CIBUC. E para mim fiquei muito feliz, em ver esta igreja da maneira que ela é. Então, quando você não conhece algo que está presente, fica só na sua imaginação, Então, fiquei muito feliz em poder conhecer e também ter conhecido alguns dos irmãos, Fiquei mais feliz ainda pelo convite, o qual foi me dado, de poder estar aqui novamente, poder fazer esse momento de encerramento da campanha de missões estaduais. Espero que nesse período de 2 meses, que foi feita a campanha de missões, tenha sido 2 meses de edificação, de crescimento, vocês possam ter aprendido sobre o que é missões, mas que não pare somente nesse período, que seja algo mesmo que seja toda a vida nesta igreja, que seja algo vivido na vida de vocês todos os dias, não somente nos momentos de campanhas de missões. Fazer missões não é simplesmente levantar um alvo, bater este alvo e pronto, fizemos missões. Missões vai muito mais além do que simplesmente dar um alvo de missões. Esse é o mínimo que nós podemos fazer. Mas a verdade é que fazer missões é fazer muito mais pela obra, pelo reino de Deus. Para quem não me conhece ainda, sou missionário Abel, sou missionário da cidade de Cascavel. Fazia 1 ano que eu estou lá naquela cidade, com minha esposa, a missionária Sara. Infelizmente ela não pôde estar aqui junto comigo, ela gostaria muito, mas deixa um abraço para os irmãos. Ela teve que ficar lá para realizarmos o trabalho, culto lá na cidade. Ainda como está em processo inicial ainda, então fica complicado os dois terem que se ausentar do trabalho. Então geralmente sempre um ou outro se ausenta do trabalho. Então ela está lá realizando o culto nesse momento com alguns irmãos para a glória de Deus. Nós ficamos muito felizes pelo que Deus tem feito através das nossas vidas naquela cidade, Cascavel. Eu sou membro da primeira igreja batista de Fortaleza e Deus me chamou para ir para aquela cidade chamada Cascavel. Tem 70 mil habitantes, O evangelho lá já é um pouco difundido, tem muitas igrejas evangélicas, mas infelizmente eu peço um testemunho das igrejas. Acredito que não só lá, mas em todos os lugares, Então, Deus tem usado as nossas vidas e temos buscado pregar o evangelho genuíno e para a glória de Deus. Vidas têm se convertido, vidas têm se rendido aos pés de Jesus, e nós já somos quase 50 lá em Cascavel. E esperamos, colocamos diante de Deus. Nesse ano Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, na vida daquela congregação. Chegamos lá e chegamos lá no mês de outubro do ano passado. Não tínhamos nenhuma perspectiva de lugar para fazer trabalho. Nós alugamos uma casa e ficamos orando ao Senhor para que o Senhor nos desse direção de lugar, para que a gente lá pudesse realizar o trabalho. E só em janeiro foi que Deus abriu as portas e a gente conseguiu levantar recursos e construir um galpão lá na minha casa. E lá a gente começou a se reunir, lá Deus tem feito grandes coisas. E nesse ano nós fomos também abençoados pela equipe de americanos. Todos os anos vêm para cá, para o Ceará, abençoar a nossa convenção. E todo ano eles constroem capelas, E esse ano, para a glória de Deus, nós também fomos contemplados com a construção de uma capela, E Deus tem feito grandes coisas, muitas pessoas têm aparecido, e Deus tem levantado, elas têm ofertado, têm doado, e nós estamos dando continuidade ao trabalho. E eu convido os irmãos, por acaso você tem algum familiar ou deseja conhecer a cidade de Cascavel, as portas lá certamente estarão abertas para qualquer um que desejar conhecer o trabalho, passar lá um fim de semana conosco. É só pegar o telefone do irmão Marinho e ligar para mim e dizer: olha, eu estou chegando aí, missionário, Vai ser muito bem recebido lá na cidade de Cascavel e ver o que Deus tem feito na vida daquela cidade. E hoje eu estou aqui representando não só a comissão de missionários, mas também
a nossa convenção a qual vocês também fazem parte, a SIBUC. Nesse período, muitas outras igrejas já têm encerrado a campanha de missões, outras estão encerrando também com vocês. Para quem não conhece, SIBUC significa a Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará. Nós já somos mais de 100 igrejas, juntando com frentes missionárias, congregações. E Deus, a cada ano, tem acrescentado mais igrejas, mais congregações. Só esse ano foram abertas 3 frentes missionárias. Então Deus tem nos abençoado muito. Uma convenção que tem uma visão missionária muito grande. E a cada ano tem buscado enviar missionários para o campo. Então, para que se faça a obra missionária, é necessário o apoio das igrejas, porque não se faz missões simplesmente indo por acaso. Há uma série de custos para enviar um missionário. Hoje, a SIBUC, a nossa convenção, ela sustenta mais de 25 famílias no campo missionário. Então, esse alvo, quando você vê, você pode até achar ruim, de 115 mil reais. Mas esse alvo vai sustentar mais de 25 famílias com aluguel, com salários, com ajudas no campo missionário, para que eles possam realizar a obra de Deus. Se você for bater na ponta do lápis, é muito pouco. Mas mesmo assim, Deus tem feito o trabalho, Deus tem levantado mais pessoas e o trabalho de Deus tem caminhado. Porque esse é o nosso propósito. Nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo, e é para isso que nós viemos, foi para isso que nós viemos a este mundo. E a nossa convenção, para a glória de Deus, ela tem tido esta visão, mas ainda falta a contribuição das igrejas, a visão das igrejas, para nos ajudar neste trabalho de levar a mensagem àquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Hoje nós iremos meditar um texto muito importante sobre um assunto também muito importante que tem tudo a ver com missões, tem tudo a ver com o nosso propósito. E eu convido todos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Os irmãos que encontraram, fiquem de pé, reverência à palavra de Deus para lermos juntos. A palavra de Deus nos diz assim, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Podeis assentar, queridos. Nesse trecho, versículo 13 ao versículo 16, nós encontramos duas coisas que a palavra de Deus diz que nós somos. Quem ousaria dizer? Nós somos o quê? Sal da terra e o quê? Luz do mundo. As irmãs que são boas de cozinha, para que serve o sal? Para dar sabor, mas também ele também tem uma outra utilidade. Vocês não saberiam dizer? Conservar.
para preservar. Então, o que Jesus estava querendo dizer com esta passagem? Ele estava nos instruindo a ser bons cozinheiros. Certamente não era esse o propósito de Jesus, mas ele usou o sal, porque todo mundo conhece o sal e sabe a sua utilidade. Na verdade, Jesus justamente estava querendo dizer que nós devemos ser o sal da terra no sentido de conservar, de preservar. Ou seja, o que ele quis dizer isso de uma forma prática? Que nós devemos ser obstáculos à expansão da corrupção do mundo. Nós devemos ser agentes que impedem com que a corrupção, com que a maldade do mundo se expanda dentro dele. Esta é uma das nossas funções, esta é uma das nossas tarefas. E a outra, no qual nós acabamos de ler, é que nós também somos a luz do mundo. Ora, para que serve a luz? Para clarear, na verdade. Quando está no escuro e que alguém quer ver alguma coisa, acende a luz. Então ela tem esta função primordial de trazer aquilo que está escondido a claras, de tornar aquilo a claras do que se quer ver. Então a luz ela tem esta função. E a palavra de Deus também diz que quando ambas essas duas coisas não fazem aquilo que elas foram criadas para fazer, o que disse Jesus? Elas não prestam para nada. Ele disse isso com o sal e também disse de uma forma indireta com a luz, porque não teria sentido você pegar, acender uma candeia e colocar ela debaixo de alguma coisa. Você tem que colocar ela num lugar mais alto para que ela possa clarear, porque o sentido dela é clarear. Então, tanto o sal quanto a luz, se elas não cumprirem com seus objetivos, para nada mais elas prestam. Se a luz não clarear, então para que a luz? Se o sal não der sabor e não conservar, então para que o sal? E Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. E Jesus disse que o seu povo tinha que ser luz. E Jesus também disse que o seu povo tinha que ser sal, com o objetivo de abençoar a vida das pessoas neste mundo, com a função de impedir com que a corrupção do mundo se espalhe. Isso foi falado há mais de 2000 anos. E olhe você agora ao seu redor, o mundo como está. Será que nós cumprimos com isso? Será que de fato mesmo nós impedimos que a corrupção se expandisse no mundo? Será que de fato nós somos sal mesmo? Será que a luz clareou mesmo a vida das pessoas? Porque eu tenho a impressão que não. Ou eu estou errado, alguém pode me corrigir. Você já repararam como está o mundo hoje? De 2000 anos para cá, melhorou ou piorou? Eu acredito que piorou. Se você acha que melhorou, me mostre aonde. Porque eu vejo que o mundo piorou. Então o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com a igreja? O que foi que aconteceu com os discípulos de Jesus? O que foi que aconteceu com a ordem que Jesus nos deu de ser sal da terra e luz do mundo? O que foi que aconteceu? Porque o mundo está na situação do jeito que está. Jesus não disse que nós deveríamos ser uma coisa e nós tínhamos uma função para cumprir. Então o que foi que aconteceu que nós não cumprimos com essa nossa responsabilidade, com esse nosso dever de ser sal da terra e luz do mundo? Porque a impressão que eu tenho, irmãos, é que quanto mais aumenta o número de igrejas e o número de crentes aqui, vou usar aspas, o mundo vai de mal a pior. Chega a dar vontade de dizer, não abra mais igreja não, ninguém se converta mais não para ver se o mundo melhora. Porque à medida que hoje o número de crentes, se você der uma volta, que só é uma cidade grande, você vai ver a quantidade de igrejas que tem. E ano que vem você vai perceber que
que este número aumentou. E se você for fazer uma pesquisa de quantas pessoas que se dizem ser crentes, e você for ver ano que vem, você vai ver que este número também aumentou. Mas aí, se você for continuar fazendo a pesquisa e for ver como é que o mundo vai estar, você vai ver que o mundo vai estar pior. Então, o que é que está acontecendo? Se o número de crentes, o número de igrejas aumenta, então era para a gente ser agentes para contribuir com que essa expansão da corrupção no mundo não aumentasse de uma forma tão assustadora quanto tem aumentado nos nossos dias. Mas eu andei refletindo e pensando, queridos, e eu cheguei à conclusão que a falta de espiritualidade, falta de vida com Deus, tem apagado a luz transformadora de Cristo na vida de sua igreja. Hoje nós temos 3 inimigos que a todos os momentos têm lutado contra nós e nos têm vencido: o diabo, o mundo e a carne. Hoje eu quero falar só sobre um deles, porque para mim é o mais importante e o menos falado, que é a carne. Mas que carne é essa que o Senhor está falando? A carne, quando você vê essa expressão na palavra de Deus, você vai associar ela com quem nós somos, a nossa natureza pecaminosa, quem de fato nós somos. Nós chamamos isso de a carne, e nós iremos falar sobre ela hoje, e eu acredito que tem sido ela a causadora disso tudo na vida da igreja. Quem nós somos. E esse é o maior problema da igreja. As pessoas gostam muito de jogar a culpa no diabo, mas para mim o maior responsável disso tudo somos nós mesmos. Não é o diabo que lança ninguém no inferno. Sabe quem é? Nós mesmos. Nós nascemos pecadores, e o apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Então, se o diabo fazer nada, você já vai para lá direitinho. Então não é o diabo que lança ninguém no inferno, somos nós mesmos. E então é essa natureza, é este ser que somos nós, quem tem atrapalhado a obra de Deus crescer no mundo. Somos nós mesmos. E os feitos dessa natureza pecaminosa têm como objetivo principal justamente esse, de impedir de nós fazermos aquilo que nós fomos criados para fazer, que é de ser luz do mundo, sal da terra. Por isso que a igreja não consegue fazer diferença neste mundo. Hoje não se sabe mais quem é crente, não se sabe mais quem é descrente, porque ambos são iguais. Hoje você não consegue ver a diferença que uma igreja faz uma comunidade. Se tem uma igreja cristã, se tem uma católica, se tem uma espírita, a sociedade não consegue sentir a diferença de ambas. Não consegue sentir a diferença de ambas. Se no seu vizinho mora um macumbeiro e mora um crente, para ele tanto faz, ambos são iguais. Tanto a igreja quanto os crentes não causam mais diferença na vida das pessoas. E tem sido assim ao longo da história do povo de Deus. Deus separou o povo de Israel para ser uma nação santa, abençoada, para abençoar as nações. E foi isso que ela fez? Não foi isso que ela fez. E ela sofreu as consequências de não ter cumprido aquilo pelo qual ela foi criada para cumprir. E assim tem sido nós também nos dias de hoje. A igreja ela se fechou no seu mundinho de 4 portas, de 4 paredes, e esqueceu de ser luz da terra e sal também da terra. Então a igreja e nós também como cristãos esquecemos da nossa responsabilidade. Nós vivemos, parece que este mundo foi feito para nós esquecemos
que nós somos forasteiros, peregrinos nesse mundo. Estamos aqui apenas de passagem. E nós nos apegamos tanto a este mundo e colocamos tantos propósitos e objetivos nesse mundo que esquecemos do propósito principal pelo qual nós fomos criados. E não se engane se você perguntar a muitos crentes por aí, se ele deseja morrer, se ele tem medo da morte, ele vai dizer que tem, porque o desejo dele é viver intensamente este mundo. Por isso que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, observando em nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Glorifique a Deus. Foi o que Jesus disse no versículo 16 também: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mas não tem sido esse testemunho que a igreja tem dado. A igreja não tem mais se preocupado com as pessoas, não tem mais se preocupado com a necessidade delas. Se o mundo está se acabando, eu não estou nem aí. Não é comigo, não é com a minha família. Então eu vou me esconder dentro da igreja, porque lá eu estou mais seguro. Mas ninguém se preocupa com quem está do lado de fora, com quem está morrendo lá fora. Esta é uma verdade, queridos. E aí você fica sem saber o que está acontecendo. À medida com que vai crescendo o número de crentes, o número de igrejas, essa responsabilidade tem diminuído. E eu cheguei à conclusão, pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Por que a tua igreja hoje se comporta desse jeito? E eu cheguei à conclusão de que muitas igrejas que dizem ser cristãs, na verdade não são cristãs. Muitas pessoas que se dizem ser crentes não são crentes. Essa é uma verdade também. A mensagem principal de Jesus e dos profetas era de chamar pecadores ao arrependimento, mas infelizmente a mensagem hoje pregada não leva as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Há uma mudança de direção. Você vê hoje pessoas levantando a mão dizendo que querem servir a Jesus, e amanhã você vê ela caminhando do mesmo jeito. E por isso que aumenta o número de pessoas que se dizem ser crentes e o trabalho não anda, porque na verdade nunca foram crentes. Nunca foram crentes, porque a mensagem hoje pregada nas igrejas não é mais a mensagem de arrependimento. Hoje ninguém mais prega sobre pecado, porque ninguém mais quer ouvir esta mensagem, porque ela é pura. Todo mundo quer ouvir aquele discurso que engrandeça a sua alma, que engrandeça o seu ego, que passe a mão por cima do seu pecado e você continua sem fazer a obra de Deus. Porque o bom é ouvir coisas que agradam os meus ouvidos, não ouvir a verdade. Então por isso que as igrejas hoje têm ficado nesse estado paralítico, sem conseguir realizar a obra que elas devem realizar. Por isso que elas não conseguem mais ser a luz do mundo, o sal da terra. Por isso, João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 7 e 8, ele disse para aquele bando de fariseus, ele disse: raça de víbora, quem vos induzir fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos do arrependimento. E Jesus também disse que nós conheceríamos o fruto, nós conheceríamos a árvore pelo seu fruto, lá em Mateus 12, 33. O verdadeiro arrependimento gera mudança de conduta na vida da igreja, do crente, daquela pessoa que se diz ser crente. Então, se ele é uma nova criatura de fato, então ele tem que demonstrar na sua vida estes frutos de quem ele verdadeiramente é. Por isso que Jesus disse que não se pode esperar da árvore má dar bons frutos. E por isso que você fica quebrando cabeça, martelando o povo que não fazem a obra de Deus, porque não são crentes. Porque na verdade não são crentes. Porque quem ama a Deus
sido alertadas desta verdade e ela pouco tem sido pregada na vida das pessoas. Então o arrependimento genuíno, ele altera-se o caráter do homem em seu todo. Fé sem obras é morta, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 26. Então, se nós dizemos que somos cristãos, que somos filhos de Deus, que somos filhos do Deus que é amor, então nossa vida tem que refletir isso também. Jesus é a luz, e essa luz tem que ser manifesta nas nossas vidas para abençoar a vida das outras pessoas, a vida das pessoas deste mundo. Quantas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida? Quantas pessoas essa comunidade tem sido abençoada pela vida dessa igreja? Será que se essa igreja mudar de endereço, essa comunidade vai sentir a falta dos irmãos? Porque vocês abençoam a vida delas? Qual tem sido o envolvimento de vocês com essa comunidade? Deus não nos colocou aqui por acaso, porque Ele deseja que esta igreja, que você, seja sal da terra, luz do mundo. Essa é a nossa missão. Esse discurso, ele é duro, por isso que ninguém quer ouvir, mas ele é verdadeiro. E é esse engano que o pecado faz na nossa vida. Essa comunidade que a gente vive, essa cegueira espiritual, isso tem nos atrapalhado de ver a verdade, de ver aonde Cristo quer nos colocar. Por isso que o autor de Hebreus nos exortou lá em Hebreus 13:13, que nós não devemos endurecer o nosso coração pelo engano do pecado, porque ele produz justamente esse sentimento de satisfação, que eu costumo dizer que é o crente 3S, que é o crente salvo, satisfeito e sentado. Então o pecado produz isso em nós, esse conforto, esse sentimento de que estamos fazendo algo sem fazer algo, sem fazer algo. Por isso, amados, que nós temos feito muito pouco, não temos exercido de forma mesmo autêntica e verdadeira aquilo que nós fomos criados para fazer e também ser, por causa do pecado nas nossas vidas. E é difícil reconhecer isso. Pense como é difícil reconhecer. É fácil reconhecer nos outros, mas em nós é difícil. É difícil reconhecer que nós não fazemos nada, que nós poderíamos fazer muito mais. É difícil nós reconhecer que nós fazemos outras coisas de uma forma mais vigorosa, mais autêntica do que pela obra de Deus. E nos machuca a gente olhar para nós e vermos que nós temos feito muito pouco. Mas é melhor ouvir alguém dizer: você está fazendo muito. Você se sente melhor alguém dizendo isso para você, porque agrada você. Porque o pecado, ele justamente tem essa camuflagem de enganar quem nós somos. Por isso que ninguém quer ter uma vida com Cristo, porque ele acha que não precisa de Cristo. O pecado justamente causa essa cegueira nele, fazendo com que ele ache que não precisa de Cristo, fazendo com que ele ache que ele não é pecador, fazendo com que ele ache que a sua vida não vai levar para o inferno. E assim também tem sido a vida de crentes que acham porque vem à igreja, porque dá o dízimo, está fazendo a obra de Deus. Mas não é somente isso, meus amados, não é somente isso. Nós temos que ir mais além, fazer muito mais. A obra de Deus requer sacrifício para ser realizada. Então a obra de Deus precisa de muito mais para ser sal da terra, luz do mundo. Nós precisamos sim nos purificar. Para que sejamos vasos na mão de Deus para a sua obra, precisamos nos purificar, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que ele diz: purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém, igreja? Amém. E lá em 1 João, o apóstolo João diz em capítulo 1, versículo 8, ele diz que aquele que diz que não tem pecado, ele se engana a si mesmo, e a verdade não está
nele. Mas também ele disse no versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Os irmãos creem nisso? Amém. Amém. Eu creio nisso, meus irmãos. E eu peço perdão, Senhor, todos os dias pelos meus pecados. E peço, Senhor, tenha misericórdia de mim. E me ajude, Senhor, a tirar essa cegueira que me impede de ser sal da terra, luz do mundo. Lembro de Neemias capítulo 9, estava até compartilhando com os irmãos ontem. Os irmãos, esses irmãos, acredito que os irmãos têm esse conhecimento. Mas o povo de Deus, eles sofreram aquele terrível período na Babilônia, no exílio, por conta justamente dos seus pecados, da sua rebeldia contra Deus, por não cumprirem aquilo que Deus tinha designado para o seu povo. E quando Deus libertou o povo daquele cativeiro, e quando eles começaram a reconstruir o templo, e a mensagem de Deus foi pregada para eles, e sabe o que foi que aconteceu? Houve em todo o povo de Deus confissão de pecados. E a Bíblia diz que no capítulo seguinte, Deus fez uma aliança com o seu povo. Porque com Deus funciona assim: é nós confessando e Ele abençoando. Por isso que nós conhecemos aquele texto maravilhoso, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que os irmãos acho que sabem decorar, que diz como: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É assim que funciona, e falta isso para o povo de Deus, ter essa humildade de reconhecer e pedir perdão ao Senhor pelas coisas que nós não temos feito. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra de Deus diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, este alcançará a misericórdia de Deus. Os irmãos creem nisso? Eu creio nisso, e é por isso que Deus tem derramado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, meus amados, Deus não nos usa de qualquer jeito, como as pessoas falam por aí. Basta ser crente que Deus vai nos usar negativo. Deus tem padrões para o seu povo. Deus deseja que o seu povo seja santo, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, como está escrito: sede santos, porque o vosso Deus é santo. E se nós somos novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós devemos andar em novidade de vida. E como é andar em novidade de vida? O apóstolo João disse lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como foi que Jesus andou, amados, neste mundo? Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que Jesus andou neste mundo sem pecado algum. Por isso que ele realizou a obra que o Pai havia lhe confiado. E é por isso que nós não realizamos a obra que o Pai nos confiou, porque nós vivemos atolados no pecado. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. O povo de Deus vive no meio do pecado. O povo de Deus esqueceu que Ele é santo, que Ele deve ser separado. Mas hoje não se sabe mais quem é quem, tão igual é com o povo do mundo. Tem os mesmos sonhos, tem os mesmos planos, não tem mais os planos de Deus, os sonhos de Deus. Por isso que nós não conseguimos realizar a obra de Deus como devemos realizar. Por isso que temos que estar o tempo inteiro ouvindo sermões que machucam, para que a gente possa acordar e ver a nossa responsabilidade, aquilo que nós devemos fazer e ser nas nossas vidas. Por isso, amados, nós não conseguimos realizar a obra que o Pai nos tem confiado. Será que nós, eu, você, somos a sua igreja? Será que nós temos cumprido o que nos tem sido confiado?
Nós temos sido sal da terra. Você tem sido sal da terra? Você tem sido luz do mundo? Nós temos sido a luz do mundo. Nós temos um grande desafio, o cumprimento da grande comissão, texto muito conhecido, de ir e fazer discípulo de todas as nações. E para fazer isso, precisa ter vida com Deus. Como eu falei ontem na palestra com os jovens, nós não conseguimos realizar a obra de Deus porque nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga. Para que nós possamos enxergar como Deus enxerga esse mundo, nós precisamos ter vida com Deus. A hora de agir é agora. É agora. Deus nos salvou no tempo presente que se chama hoje, para realizarmos a sua obra hoje. Não importa se o povo de Deus ao longo da história não cumpriu, mas que nós possamos fazer a diferença nesta geração, neste dia que se chama hoje. A hora de agir é agora. Este é o momento. E se nós não nos libertarmos daquilo que tem tampado a nossa visão, nós não conseguiremos ver como Jesus viu. Lá em João capítulo 4, versículo 35, Jesus chegou para os seus discípulos e disse: vocês nos falaram que faltava ainda 4 meses para a ceifa. Olhai e vejam os campos como estão brancos, prontos para a ceifa. Eles achavam que ainda faltavam 4 meses. Jesus disse: hoje é o momento, olhai e vejam. Eles não estavam tendo a mesma visão que Jesus tinha. O problema nosso também é o mesmo, que nós não temos a mesma visão que Jesus teve do reino de Deus. Nós achamos que o reino de Deus é esse mundinho aqui, fechado entre 4 paredes. Este é o reino de Deus, encontrar a salvação e esperar o dia que Deus me chamar para a glória. Mas esse não é o reino de Deus conhecido. O reino de Deus conhecido é aquele que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se nós não nos libertarmos dos nossos pecados, não conseguiremos ver. Por isso que João disse em capítulo 8, versículo 34, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por isso que Jesus disse no versículo 32 que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E por isso que ele disse também no versículo 36 que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres para servir a Deus, livres para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, livres para ser sal da terra, luz do mundo. Não para viver as nossas vidas como nós queremos vivê-la. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus. Deus disse a Josué a forma para o sucesso do seu ministério, e serve para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Como ele disse lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que se nós fizermos tudo quanto está escrito nesta palavra, nossas vidas irão prosperar. O problema é que nós não temos cumprido a sua palavra. Nós não temos sido sal da terra, não temos sido luz do mundo, abençoado a vida das pessoas. Por isso que a igreja não prospera. Nós temos a ideia e o entendimento sobre prosperidade errado do que é o conceito de Deus. Mas Deus deseja que a sua igreja prospere no sentido de cumprir aquilo pelo qual ela foi criada. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando não cumprimos com o nosso propósito, nós pecamos, porque pecar é rebelar-se contra Deus, é não cumprir a ordem de Deus, de sermos sal da terra, luz do mundo.
E não se combate o pecado com desafios, mas com arrependimento, confissão de pecados, purificação. Lá em Mateus capítulo 8, fala sobre a vida de um homem que tinha lepra, e que ele chega diante de Jesus, se humilha diante de Jesus e diz: Senhor, se queres, purifica-me. E a palavra de Deus diz que Jesus então disse para ele: quero. E ele ficou purificado. E é isso que Deus deseja para a vida do seu povo, que o seu povo seja purificado. Mas para isso basta que nós sejamos humildes o suficiente de reconhecer que estamos doentes, que precisamos ser curados pelo nosso Deus. O Senhor deseja fazer grandes coisas através do seu povo, da sua igreja, mas não de qualquer jeito. É necessário que a gente se purifique para ser usado como vasos nas mãos do nosso Deus. Amém? E para encerrar, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. No versículo 12. Essa é a história que eu acho que todo mundo conhece, da cura do paralítico em Cafarnaum, em que os amigos dele descem ele pelo telhado, e todo mundo ficou esperando que Jesus curasse aquele homem. E Jesus surpreende todo mundo quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E todo mundo se espantou com aquilo que Jesus disse. E Jesus viu que estava todo mundo murmurando porque ele havia dito isso. E ele disse, no versículo 12, ele disse: para que vocês creiam que o Filho de Deus tem poder não só para perdoar os pecados, levanta-te e anda. Então o versículo 12 diz: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E é isso que Deus deseja para a sua igreja. Deus deseja usar a sua igreja de forma poderosa, de forma que ela seja sal da terra, luz do mundo, para que as pessoas deste mundo olhem para a sua igreja e digam: jamais vimos coisa assim. Queria essa comunidade, que as pessoas aqui em Sobral possam olhar para essa primeira igreja batista e falarem: jamais vimos coisa assim. É esse testemunho que está faltando no meio da igreja do povo de Deus. As pessoas olharem para o povo de Deus e falarem: jamais vimos coisa assim. Mas o que nós temos visto é as pessoas dizendo: jamais quero ser assim. É isso que as pessoas têm dito. Mas elas deveriam dar glórias a Deus e falarem: jamais vimos coisa assim. E este é o meu dever, é o seu dever, promover a glória de Deus, para que as pessoas olhem para as nossas vidas e declarem: jamais vimos coisa assim. E fazer como se fazia na igreja primitiva em Atos capítulo 2, que o testemunho era tão belo na igreja, que a igreja caía na simpatia do povo, e dia após dia Deus ia acrescentando aqueles que iam ser salvos. Amém? Amém. Então, meus amados, que nós possamos cumprir com este nosso dever de ser sal da terra, luz do mundo, e fazer missões. Nada mais, nada menos é do que cumprir esta missão de ser sal da terra, luz do mundo. Quando você investe em missões, você torna o sal da terra e luz do mundo, porque você leva a palavra de Deus,
que transforma, que muda a vida das pessoas. Amém? Então que nesta noite você possa ter sido tocado pelo Senhor e que Deus possa gerar mudança na sua vida e que você possa ser sal da terra, luz do mundo, e que a seus vizinhos, seus familiares, que esta comunidade possa olhar para a sua vida e a vida desta igreja, dar glórias a Deus e dizer: jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Pai querido, em tua presença, nós queremos glorificar o teu nome e te exaltar, dizer que só o Senhor é Deus. Queremos nos colocar diante de ti com os corações quebrantados e humildes, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que somos pecadores e que temos falhado, ó Pai, nesta missão de ser sal da terra e luz do mundo. Ó Senhor, não deixe que o pecado nas nossas vidas engane, ó Pai, a nós mesmos, mas que nós venhamos ser confrontados com a tua palavra e mudar de direção. E, ó Pai, buscarmos cumprir o propósito pelo qual nós viemos, o qual nós passamos a existir. E que nós possamos, ó Pai, de fato ser sal da terra, luz do mundo, que através do testemunho do teu povo, Senhor, a comunidade, as pessoas, este mundo possa dar glórias ao teu nome e dizer: jamais vimos coisa assim. Ó Pai, abençoa esta igreja, abençoa a vida deste pastor, abençoa a vida dos irmãos, dos líderes que fazem parte desta igreja. Não deixe que esta igreja, ó Pai, se feche entre quatro paredes, mas que ela proclame, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus. Que ela tenha um coração voltado para a missão, porque nós sabemos que missões estão no teu coração, ó Pai. Nos abençoe, Senhor, nos dê um bom resto de semana e obrigado pela tua palavra pregada. E é no nome de Jesus que nós choramos. Amém.